Projeto. Esse projeto trata-se de um trabalho da disciplina de Termodinâmica Química de Equilíbrio, que tem por objetivo mostrar aplicações termodinâmicas no dia a dia, seja numa empresa ou de modo geral. O projeto visa a construção de um motor e de um barco para fazer uma regata entre os diversos grupos que vão fazer essas atividades. Agora vou falar sobre o tipo de motor. O professor na sala mostrou um vídeo de um motor de Stirling. Só que dentro da categoria do motor de Stirling existem dois tipos, o tipo alfa e o tipo gama. Nós escolhemos o tipo gama por ser mais fácil de encontrar as peças, por ser basicamente todo reciclável. Nós fizemos o nosso motor com lata de refrigerante, com raio de bicicleta, com bexigas plásticas normais, conectores de fio de eletricidade, que é barato. A gente não escolheu o tipo alfa porque é mais difícil de encontrar as seringas de vidro e também corre o risco de quebrar essa seringa de vidro e não podermos demorar muito tempo para conseguir outras. A montagem é basicamente simples. Um pedaço de madeira, latas de refrigerante, a bola, o raio de bicicleta. Basicamente é isso. Os componentes são a câmara, onde vai encontrar o pistão deslocador, e conectado ele a um joelho de PVC, que seria no caso o pistão de deslocamento. Aqui embaixo temos a parte inferior onde vai ficar a chama que vai aquecer o motor. Pronto, e a montagem do pistão, como é que foi? Nós pegamos uma lata de refrigerante, cortamos, diminuímos seu diâmetro, pegamos mais duas latinhas e cortamos o fundo para encaixar e para tentar conectar aqui dentro, onde fica encaixado, para ver o deslocamento do ar, para o motor funcionar. Bem, agora vou explicar como é que a gente fez o pistão deslocador. Primeiro a gente pegou uma lata, pegamos essa lata aqui, cortamos essa parte de cima e a parte de baixo, diminuímos o diâmetro dela, fazendo um corte lateral e depois juntando ela com cola. Aí para ficar unidas. Depois a gente pegou essa parte do fundo da lata, recortamos até a largura do pistão que a gente fez e pegamos outra lata e fizemos do mesmo jeito. E com isso pegamos um raio de bicicleta, tiramos a parte de cima, pegamos essa parte aqui e colocamos com o auxílio de uma furadeira para encaixar e soldamos para deixar ela mais firme possível. Depois fizemos outro furo na parte de cima do fundo da lata para encaixarmos de novo e vedamos tudo isso com cola. E na parte de cima, para garantir que ele fique totalmente vedado, colocamos dentro aqui para solda, para garantir a máxima vedação do sistema. Depois a gente fez o que? Fizemos os pistões, cortamos a lata
outra lata de aço, que a gente está só trabalhando com lata de aço. Cortamos aqui. Depois que cortamos, pegamos a madeira uma madeira encontrada nas portas nessas portas normais de madeira compensada. Cortamos num formato que queríamos, que era originalmente um retângulo. Depois a gente tentou, como não deu certo, cortamos ela em um quadrado. Esse aqui é uma parte do motor que não estava funcionando. Cortamos, furamos cada um para garantir a vedação do motor. Colamos, encaixamos dentro na madeira, e para encaixar o joelho de cano, pegamos a furadeira, fizemos um furo e com o auxílio de um alicate de ponta fina puxamos até o diâmetro do joelho. Com isso a gente pegou e colocou cola nas partes que ficaram soltas, e para garantir também a máxima vedação, colocamos mais colas aqui para que ele fique melhor preso e não tenha vazamentos. E em cima colocamos também para que não haja um deslocamento de muito ar de dentro do pistão, colocamos uma porca e mais um pedaço de lata. A mesma coisa foi feita aqui. Primeiro, aí a gente cortou um fundo da lata, mais ou menos uns 3 centímetros. Encaixamos ela aqui e fixamos com cola. A gente pegou uma lata, tiramos a parte de cima dela, cortamos para encaixar no fundo da outra lata, cortamos ela bem aqui, tiramos essa parte de cima. Depois fizemos um corte aqui na lateral de 5 centímetros para entrar o calor. Aí com isso pegamos a lata, encaixamos aqui. Como ela não ficava muito bem presa, devido também a estar muito solta, ela ficava movimentando. Com isso a gente pegou e colocou cola de motor de alta densidade para melhor fixação. E aí depois fizemos o pistão de trabalho, que é esse pistãozinho aqui. Pegamos um outro cabo de raio de bicicleta, pegamos conectores de fio, colocamos o conector embaixo, depois colocamos com auxílio de um pedaço de bexiga. Colocamos mais com uma parte de plástico para garantir que quando ele fizesse o movimento não furasse a bexiga, para não ter como escapar o ar de dentro. E para fixar em cima, para quando ele fizer o movimento, quando fazer o movimento não ser deslocado nem para cima nem para baixo, colocamos mais um conector de fio. E para garantir que ele fique bem preso, colocamos essa braçadeira aqui bem firme. E basicamente este é o motor. O funcionamento do motor. Esse motor utiliza um gás como fluido de trabalho. Que pode ser, por exemplo, ar ou gás. Seu funcionamento é baseado na variação do volume deste gás, segundo a variação de temperatura,
que ele é submetido. Ou seja, o gás expande quando é aquecido e contrai quando é resfriado, e contribuindo para as duas câmaras de diferentes temperaturas, isso é, a fonte fria e a fonte quente. Quando acontece o movimento do virabrequim, o gás se expande e se contrai. Nesse processo de expansão e contração, existem as trocas de temperatura e que, teoricamente, é para fazer com que o movimento torne-se contínuo. O motor funciona como um ciclo termodinâmico, composto por 4 fases, executando em 2 tempos: a compressão isotérmica, o aquecimento isocórico, a expansão isotérmica e o esfriamento isocórico. Agora eu vou explicar a vocês as fontes térmicas que a gente utilizou. Primeiramente, a gente ia utilizar o próprio lampião. Só que devido a ele ser muito grande, para o nosso motor não deu muito certo. Aí a gente teve que fazer uma adaptação deste lampião. Com isso a gente pegou basicamente foi só um frasco de vidro com tampa. Depois furamos esse vidro, furamos a tampa, colocamos um pequeno extremidade aqui nas extremidades para percorrer melhor o combustível para dentro. A gente optou para colocar um vidro, porque devido a ele ter uma condutividade pouca e não derreter com altas temperaturas. E para garantir que a tampa não pegue fogo, a gente pegou um pouco de Durepox e vedou a parte de cima. Com isso, para evitar que pegue fogo na tampa. E para colocar fogo, usamos o do lampião. Quando a gente comprou o lampião, compramos também os chumaços de algodão. E simplesmente enrolamos e colocamos por dentro dele. Com isso deu uma garantia que ele pegasse fogo por um longo período de tempo. E o combustível que a gente utilizou, como não temos mais purros, era álcool etanóico PA, acabou quando a gente estava fazendo os testes. O defeito do nosso motor foi que a gente não percebeu que estava vazando. Aqui pelo pistão do jocador, na parte superior. A nossa chama, como o meu amigo falou anteriormente, é de etanol PA. Ao colocarmos aqui embaixo, o ar que está vai se expandir, vindo para o pistão de trabalho. Ao mesmo tempo, vai fazer com que o ar que está aqui dentro se expanda, subindo. Aí quando o pistão desce, faz com que o ar suba, parte superior, esfriando, fazendo a compressão. No caso, o motor não funcionou porque ele não tem mobilidade suficiente de força. Ele está vazando aqui pela parte superior e não está dando certo. Aí o grande defeito foi esse. Então o rendimento dele vai ser praticamente zero. Só vai haver trocar de calor e apenas isso. O funcionamento do motor ficou prejudicado pelo fato de o raio, que seria o pistão, ficou muito folgado aqui, deixando o ar que está aqui o ar que fica entre o pistão e a saída passar, fazendo com que o motor não funcionasse, não tivesse força para deslocar o ar. Como assim? O ar vinha
subia e escapava. Não tinha como o ar ficar preso, se expandir ao máximo para poder fazer o motor se movimentar. Com isso, o motor não funcionou. Para resolver esse problema, nós deveríamos ter feito o motor todo de novo, ter recomeçado do zero. Infelizmente, não houve tempo para fazer isso. Então, houve esse problema. Vou explicar a vocês como a gente ia fazer o barco. Primeiramente, a gente pegou e cortou o bloco de isopor. Esse bloco de isopor tem a dimensão de 30 por 40, que é o que está escrito no formulário da regata. Ia cortar essas extremidades aqui, formando um bico para quebrar a resistência da água. Ia cavar aqui para formar um buraco para colocar o motor acoplado. Depois aqui na lateral ia fazer 2 buracos em cada lateral para colocar a propulsão, que no caso da gente ia ser os coolers de computador, que devido a ter a pouca resistência à rotação. Atrás ia fazer a mesma coisa, mas sem a propulsão. Bom, o motor de Stirling trabalha com aquecimento e resfriamento do gás dentro do cilindro. Vou mostrar para vocês o tipo de ciclo. Primeiro, nós temos uma expansão isotérmica, um resfriamento isovolumétrico, haver uma compressão isotérmica e um aquecimento isovolumétrico. Isso deixa o ciclo de Stirling um pouco parecido com o ciclo de Carnot, que é o ciclo perfeito. Agora vou mostrar para vocês os cálculos teóricos feitos do nosso motor, da primeira e da segunda lei da termodinâmica, do ciclo de Stirling. Os dados: temperatura na fonte quente vai ser 400 graus Celsius menos a temperatura quente. No caso vai ser 673 Kelvin, temperatura máxima de uma chama gerada pela queima do etanol. A temperatura da fonte fria é 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente. O volume do cilindro, que no caso é a lata do refrigerante, a gente pode medir πr ao quadrado vezes a altura. Então, a partir do volume do cilindro, a gente pode achar o volume inicial e o volume final. Que no caso, o volume inicial é 0,1413 litros. 0,1413 litros. O volume quando o pistão desce está embaixo. O volume final é igual a 0,1272 litros. O volume quando o pistão sobe, quando no caso o pistão sobe com a expansão do gás. O gás utilizado no caso é o O2. A pressão do O2 vai ser igual a 1,44 kg por litro. Para achar o número de mols, multiplicamos esse valor, só que em gramas, não em quilogramas mais, vezes o volume dividido pela massa molar. No caso, vai dar 6,04 mols. A pressão inicial vai ser atmosférica, ou então que seja 1,0135 bar. E a pressão final, no caso, a gente vai achar pela relação P1V1 igual a P2V2, considerando o gás ideal, a pressões baixas, vai ser de 1,1146 bar. A etapa 1, a compressão isotérmica. No caso, vai ser o trabalho vai ser igual a menos a integral de V1 a V2 de P total dV. Vai ser igual a integral de V1 a V2 de nRT sobre V, dV. Como o nRT é constante, sai da integral, deixando só a integral de V1 a V2 de dV sobre V. E no caso nos dá menos nRT ln de V2 sobre V1. Então, substituindo os valores, temos que o trabalho
é igual a 3.552,8 joules. Agora, a energia interna da etapa 1. Como se trata de um processo isotérmico, dizemos que a energia interna vai ser igual a du, que é igual a dq mais trabalho. Então, dq menos pt dv vai ser igual a dρu sobre dρt até constante dv, igual a 0 joules. No caso, ΔU vai ser igual a 0 joules. A entalpia, que é o dH, vai ser igual a dq mais vt dp, que é igual a dρh sobre dρp até constante dp, que é igual a 0 joules. Então, dH vai ser igual a 0 joules. O calor vai ser igual a dq menos dq, que no caso calor, vai ser igual a menos o trabalho. Então, dq vai ser menos 3.552,8 joules. A entropia, que no caso é ds, é igual a integral de dq sobre t. ΔS é igual a q sobre t. Então, substituindo os valores, temos que 3.552,8 joules dividido por 673 Kelvin vai dar menos 5,28 joules por Kelvin. A próxima etapa vai ser a etapa de expansão isométrica. O trabalho vai ser igual a 0 joules, porque se trata de um processo isométrico, no caso, volume constante. Como o trabalho é menos integral de V1 a V2 de PDV, como dV é constante, então dá zero. A energia interna vai ser igual a dU igual a dQ menos PDV. Então, como o volume é constante, PDV sai da constante. Então, dU vai ser igual ao calor. E no caso, vai ser a integral de T2 a T3 de dρu sobre dρt a V constante dt, que é igual à capacidade volumétrica. Então, du é igual a dq, que é igual a 673 Kelvin até 298 Kelvin. De 6,04 mol, que é o número de mols do oxigênio, vezes R, que é 5 meios, vezes CV, que é 5 meios, de R, que é a constante universal dos gases. Então, o resultado dessa equação, temos aqui embaixo, que no caso vai ser igual a menos 47,078 joules. Então, como deu igual a calor, temos o resultado de tanto da du dq. A entalpia, que é dH, vai igual a Q, que no caso calor, mais V delta P. Então, substituindo os valores, mostrado aqui em cima, temos que o trabalho vai ser menos 47,76 joules. A entropia, que é ds, como mostrado, a entropia vai ser a integral de T2 a T3 de CV sobre T, dt. Então, substituindo os valores, não, espera, só um momentinho. Eu esqueci de dizer que CV, como CV é constante, sai da integral, então fica só a integral de T2 a T3 dt sobre T. Substituindo o valor e resolvendo a integral, vemos que ΔS vai ser igual a menos 112,28 joules por Kelvin. Etapa 3 a 4, a expansão isotérmica. Como mostrado anteriormente, como a temperatura constante, o trabalho vai ser igual a menos a integral de V3 a V4 de P dV. Funcionando como gás ideal, PT é igual a nRT sobre V. Substituindo tudo, vemos que o trabalho vai ser menos 3.552,8 joules. Vamos lá, energia interna, que é dU, é igual a dQ mais trabalho, que é igual a dQ menos PT dV,
que é igual a dRU, sobre dRV até constante dV, que é igual a 0 joules. Então, dU vai ser igual a 0 joules. Entalpia, dH, é igual a dQ mais VT dP, que é igual a dRH sobre dRP até constante, dP igual a 0 joules. Então, ΔH vai ser 0 joules. O calor, como citado anteriormente, vai ser dQ menos o trabalho. Então, calor vai ser igual a menos 3.552,8 joules. Então, vai ser 3.552,8 joules positivos. A entropia, DS, é a integral dQ sobre T. ΔS é igual a Q sobre T. Substituindo os valores, ΔS é igual a 5,28 joules por Kelvin. Aí vamos para a última etapa, etapa 4 para 1, a compressão isométrica. O trabalho é igual a 0 joules, por ser uma etapa isométrica. A energia eterna de calor, o dU, vai ser igual a dQ menos PdV. Então, o dU vai ser igual a dQ, porque é uma etapa isométrica. Integral de T4 até 1, dRU a dRT vem constante dt, que é igual a integral de T4 até 1, CV dt. Substituindo os valores, vemos que o dU é igual a 47,078 joules. A entalpia, ΔH, é igual a QV mais V ΔP. Então, dH vai ser igual a 47.078 joules mais 0,1413, no caso vai ser o volume, vezes a diferença de pressão. Desculpa, a P2 menos P1, vezes esse termo aqui. Então, ΔH vai ser 47,076. A entropia dessa é igual a integral T4 até 1 CV dt, CV sobre T dt. Substituindo tudo, vemos que ΔS é igual a 112,28 joules por Kelvin. Vamos lá. A eficiência do ciclo. A eficiência tem essa fórmula aqui, que é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, a eficiência é igual a 1 menos 298 Kelvin sobre 653 Kelvin. Fazendo a relação, vemos que a eficiência é de 56%, teoricamente. Como mostrado anteriormente, o nosso motor ele não funcionou. Então, a eficiência do nosso motor vai ser zero. Na prática, mas teoricamente é esse valor aqui, 56%. Nós temos uma tabelinha aqui com os ciclos, as etapas, o total, e vemos que está tudo certinho. Então, vamos lá para a termoquímica agora. É a reação de combustão do combustível utilizado, no caso o etanol. 6N2 mais o etanol mais oxigênio, mais 3 oxigênio, vai dar 2 dióxido de carbono, mais 3 águas, mais 6 nitrogênios. Como o ΔH de combustão é igual ao ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes, o ΔH de combustão vai ser igual a 2 vezes menos 393,3 kJ por mol, mais 3 vezes 286 kJ por mol, mais 6 vezes 0. Menos 1 vez 278 kJ por mol, mais 3 vezes 0. Isso vai dar um ΔH de combustão de 1.366,6 kJ por mol, ou menos 396,63 kcal por mol. A temperatura da chama, podemos achar por essa fórmula aqui, que é menos ΔH, temperatura constante, que é igual a integral de T0 a T da chama, mais o somatório dos Nis, Cp dt. Então dá menos 326,63 vezes 10 a terceira, cal, por mol, que é igual a temperatura zero até 663 Kelvin.
substituindo os NIS e os CPs, dá essa equação. Resolvendo tudo, vamos ver que a temperatura da chama vai ser igual a 4.427,36 Kelvin. No caso, vai ser a temperatura máxima que a chama vai atingir. A temperatura de explosão vai ser encontrada pelo ΔH padrão, que é igual a ΔU mais ΔNi RT. O ΔU vai ser igual a ΔNi RT menos ΔH. Substituindo na equação os valores, vemos que ΔU vai ser igual a 327,23 kcal por mol. No caso, também temos que menos ΔU vai ser igual à temperatura de explosão. No caso, de forma a concluir o raciocínio a respeito do barco do projeto de termodinâmica, podemos concluir que o nosso projeto que nós escolhemos para tentar realizar a fabricação do motor para colocar no barco, colocar na regata, era um motor bom. Assim, se ele tivesse funcionado direitinho, nós teríamos um bom resultado, mas tivemos muitos problemas, principalmente relacionado a vazamentos de fluidos, vazamentos de gás no próprio motor, o que inviabilizou o processo. O projeto foi interessante, pois nós podemos ver as aplicações da termodinâmica. A termodinâmica é uma disciplina que é muito teórica e muitas vezes nós não temos uma aplicação, e muitas vezes podemos pensar para que serve isso, né? Então, o projeto foi interessante. O nosso motor, nós aprendemos bastante a respeito do funcionamento do motor, porque vimos vários vídeos, porém não conseguimos montar e fazer funcionar, mas conseguimos entender como funciona o motor em si, assim como o funcionamento dos diversos tipos de motores, assim como a termodinâmica toda envolvida.